O ano é 2007. Após uma longa semana de provas, acabou de chegar o final de semana e você finalmente poderia continuar sua aventura na região de Sinnoh. Superando suas peculiaridades, essa é a minha região favorita. Acompanhar Dawn e seu Piplup marcaram a minha infância. E hoje eu vou tentar passar um pouco de nostalgia pra você que viveu lá do lançamento do DS e dos Pokémons Diamond e Pearl. Eita, que joguinho maravilhoso! Essa região introduziu muitos queridinhos da franquia, personagens icônicos, batalhas eletrizantes, cenas que ficaram na memória da gente. E hoje eu quero falar da odisseia da trilogia de Diamond, Pearl e Platinum, que eram horríveis. Não, calma, não era bem por aí. Vamos por partes. Capítulo 1. A origem. Recentemente nos remakes fomos apresentados a região de Hisui, que futuramente se tornaria Sinnoh. E assim como as outras, ela foi inspirada em uma ilha, Hokkaido, lá no Japão. Ela se encontra muito próximo das outras regiões, porém ao norte, o que explica um monte coronete e boa parte do mapa tá sobre neve. Com isso facilmente se nota uma desregulagem da tipagem da região. Tem muito tipo gelo, muito. Eu particularmente não vejo como um problema. A região passada era muito ensolarada, nada mais justo que uma região com aspecto frio. Mas aí chegamos ao primeiro questionamento. Cadê o tipo fogo? Cadê os Pokémon tipo fogo, Nintendo? Nintendo, eu tô falando com você, Nintendo. Onde é que vocês colocaram tipo fogo? Não tem, cara. Se você não escolheu o Infernape, você tá ferrado. E assim, por mais que não pareça uma falta tão grande, e até faça um pouco de sentido, já que tem muito tipo gelo, e talvez as pessoas não utilizassem tipo gelo se tivesse muito tipo fogo, tanto nos NPCs quanto para se capturar, é um desbalanceamento bem notável no jogo e que foi resolvido, por exemplo, no Pokémon Platino, ou seja, tinha solução sim. Capítulo 2. A história. É impossível falar de Sinnoh sem falar da equipe galáctica. Comandada por Cyrus, aquele que queria ser o centro do universo, pretendiam comandar Dialga e Palkia, os Pokémons da criação, para assim criar um mundo novo do zero, à imagem dele. Na minha opinião, é a equipe com mais ambição em toda a franquia, só não foram trabalhados à altura. Primeiro fomos apresentados a equipe Rocket, que queriam dominar o mundo, mas seus planos sempre pareceram muito vagos. A equipe Magma e a equipe Aqua, que queriam restabelecer os lendários nas suas regiões. E por último, a equipe Galáctica. A diferença é que seus planos eram em uma escala universal, e eles tinham Pokémons na região capazes de ajudá-los com isso, o tempo e o espaço. A ideia era simples, usar os 3 Guardiões do Lagos para com seu poder controlar os lendários. Ó o Cyrus ali, ó. Assim, com a ajuda de Lucas e Dawn, eles se libertam e o plano vai por água abaixo. A questão é que, assim como em outros jogos, a equipe vilã fica secundária no jogo, e poderia muito bem ser mais explorada. Equipes como a Galáctica, a Plasma, mas dela a gente fala em outro vídeo. Mas na minha opinião, o maior defeito da quarta geração, momento polêmica, é a progressão muito lenta dos acontecimentos na geração. Quando você vai seguindo um atrás do outro, você meio que se perde. Eles não cativam o público como deveria, tanto é que nem todo mundo jogou o jogo até o final e vê essa geração como uma geração não tão boa. Não me entenda mal, é minha geração favorita, eu adoro Sinnoh, mas para gostar dessa região você tem que deixar passar batido algumas coisinhas. Como no ginásio da Fantina, que ela simplesmente some. Nas outras gerações, pelo menos o ginásio que não estava disponível, tinha uma história por trás. Nessa, ela resolveu tirar umas férias e tá tudo bem. Por outro lado, a região gabarita em vários aspectos. A história parece ser bem trabalhada, porque em todo lugar tem estátuas, tem runas, tem escrituras, que fazem você entender que tem muita coisa por trás. Seja a história dos Guardiões do Lago, seja a história dos Regis, que são dessa região também. A emoção de derrotar a campeã mais lendária de todos os tempos, Cynthia, você só encontra em Sinnoh. Um dos rivais mais diferentes da franquia, o Barry, que é determinado, mas ao mesmo tempo desleixado, que dá uma emoção pro jogo e faz você pensar, quando é que eu vou enfrentar aquele menino? Ele tem potencial. Sem contar que é a geração do Deus Pokémon, né? Não tem nem muito o que falar sobre isso. Incrível. Capítulo 3. A maior dúvida. Bom, se você clicou nesse vídeo, provavelmente é pra ser respondido. Diamante e Pérola é um jogo ruim? Apesar de tudo, eu adoro a construção desses jogos, e pra mim era a única geração que poderia ter um spin-off. É a única geração que dá um ar de mistério do início ao fim. A história é tão ampla e abrange temas tão importantes como a criação, a destruição, o tempo e o espaço, que essas problemáticas simplesmente deram abertura pra criar um jogo totalmente novo. Legends Arceus só foi possível por causa disso. Imagine criar um jogo todo novo sobre a terceira geração, por exemplo, onde a temática principal
é a briga entre dois lendários, Kyogre e Groudon. Não tem muito o que falar sobre isso. O jogo já é muito completo, já debate toda a história que a gente precisa. Mas as pontas soltas geraram toda a curiosidade e a possibilidade dessa coisa que eu quero que a Nintendo repita daqui pra frente. Trazer jogos novos, temáticas novas, formas novas, interessantes de abordar as histórias que elas mesmas deixam à mercê. Bom, esse é meu primeiro vídeo de curiosidades Pokémon, então provavelmente eu errei muita coisa, mas eu quero sempre tentar melhorar e trazer um conteúdo muito legal aqui pra vocês. Então, se você assistiu um vídeo, sentiu algum momento de nostalgia e quiser fazer um comentário sobre o Sinnoh, sobre o vídeo, eu adoraria ler e responder. E até um próximo vídeo. E não, a quarta geração não é ruim, os jogos não são ruins, são maravilhosos, cara. Deixe de reclamar tanto, eu amo o Sinnoh. Acho que eu já disse isso.